Olá, gente. Vamos agora falar sobre esse livro aqui, chamado Introdução à Crítica à Financiarização, Marx e o Moderno Sistema de Crédito. Tá? Esse aqui é um livro organizado pelo professor Paulo Nakatani, né, que é um grande marxista brasileiro, né, que foi amigo do Carcanholo, né, Reinaldo Carcanholo. Foi um dos herdeiros do Rui Mauro Marini, né, se eu não me engano foi aluno dele, junto com o Reinaldo Carcanholo, com certeza foi, e também aluno dele e doutor em economia, Gustavo Moura de Cavalcante Melo. Esse livro aqui, ele vai falar, né, como já diz aqui a capa, ele vai falar sobre a financiarização, tá? Sobre a polêmica, na verdade trazendo alguns questionamentos e apresentando como polêmica a categoria de financiarização, tá? Que é uma categoria que já está, de alguma forma, não está incluída em Marx, tá? Nem em Engels, mas já está em Lenin, né? Onde ele vai falar sobre o capital financeiro, e de alguma forma a gente pode deduzir que há uma noção de financiarização, porém não é a mesma coisa, tá? que tem se falado hoje em dia, né? Mais ou menos quase como uma moda, né? Fazendo uma contraposição, né, antinômica e excludente entre capital produtivo, né, capital produtivo que produz mercadorias reais, né, e capital financeiro, que seria aquele que não produz nenhuma mercadoria e que de alguma forma se apropriaria de um certo lucro financeiro, tá, uma retirada a partir de uma determinada taxa de juros, né, e que esse não passaria pela produção, logo seria um capital que não seria produtivo. Isso é uma leitura com muitos problemas, muitos erros, como diz aqui no livro, como deixar claro, e ao mesmo tempo ela vai mascarar de alguma forma uma dialética importante, que é a dialética entre a dialética da produção, tá? E da apropriação do lucro, né? Que vai estar contido no livro 3 do Capital, tá? Mas também outras questões como a própria complexidade que se dá no que Marx chama de capital portador de juros, tá? E que dentro desse capital portador de juros vai se incluir o capital por ações, tá? Que já é bem conhecido, tá? Desde a época de Marx, tá? Mas já foi muito bem trabalhado no início do século XX, tanto por Lenin, quanto por Hilferd, quanto por todos os economistas, de alguma forma, grande parte dos economistas marxistas vão discutir isso, tá? E também alguns economistas não marxistas vão apontar uma diferença entre as chamadas finanças, né, os papéis, todo uma série de títulos, tá? Tanto da dívida do governo quanto as ações, né? Tudo que inclui um certo lucro, né, entre aspas, financeiro em cima, tá, de uma certo financiamento dos pequenos e grandes acionistas, tá? Isso vai ser diferenciado aqui no livro, tá? Demonstrando o quanto que há de engano se você não pensar o capital, o que se chama capital financeiro, como algo que é muito mais complexo, que é dentro do capital portador de juros, há o capital de comércio de dinheiro, que é mais ou menos a ideia do capital bancário, tá? E também o capital
fictício, tá? Que é um outro tipo de capital, que é a forma mais fetichizada, tá? Que Marx já aponta no livro 3, porém não vai desenvolver, até porque na época dele não estava bem desenvolvido, tá? Na realidade concreta, tá? Ele apenas era uma tendência que já existia, mas ainda não era tão dominante quanto é hoje, tá? O livro na verdade, é organizado, né, como eu falei, organizado por esses dois autores, e ele está dividido em capítulos, né, que são, na verdade, artigos de autores. Tá? Normalmente são 2 ou 3 autores que vão escrever em conjunto, tá? Exceto um artigo que apenas o Nakatani participa, tá? E escreve sozinho, né? E alguns que ele vai participar indiretamente, junto com outras pessoas, e alguns que vão tratar também sobre, além do capital financeiro, vão tratar também sobre a questão da teoria do método de Marx, da teoria do valor em Marx, tá? Da relevância da teoria do valor e da necessidade de se afirmar como a verdadeira teoria de Marx. O primeiro capítulo foi escrito por Vitor Neves e Lívia Moraes, né, onde eles vão discutir essa questão aí tanto da teoria do valor quanto da questão do método em Marx, tá? Teoria social e crítica da economia política, questões de método. Tá? O segundo vai tratar do imperialismo e capital financeiro, né, que é o Maurício de Souza Sabadini, né, e Fábio Campos, né, que vão discutir a partir de uma perspectiva inaugurada por Lenin, tá, ver a atualidade disso, né, e depois vai ter um capítulo Capital em Movimento, tá, dos ciclos das reformas autonomizadas do capital, né, que é de Adriano Lopes de Almeida, né, Teixeira e Helder Gomes, tá? Nem todos aqui são economistas, alguns são cientistas sociais, outros são, a maioria, economista, né? Mas Vitor Neves, por exemplo, é professor de música e professor da pós-graduação de serviço social também, da Universidade do Espírito Santo, né? Federal do Espírito Santo, tá? A gente vai ter aqui uma leitura não clássica da disciplina economia, tá?